Olá! Hoje o nosso tema é o letramento racial. Mas como colocar esse conceito no nosso dia a dia? Como trazer para mais perto? Para falar sobre esse assunto, eu converso hoje com o professor doutor José Vicente, ele que é reitor da Universidade Zumbi dos Palmares. Eu tenho muito prazer de falar com você, Zé Vicente. Obrigada pela partilha aqui. Oi, Malu. Da mesma maneira, uma grande alegria participar, né, dessa conversa tão importante, tão atual, tão necessária. E, junto com a conversa atual e necessária, também conversar com você, né? Então, a conversa fica sempre mais agradável. Uma alegria, estamos juntos. Muito bem. Zé Vicente, como é que a gente pode hoje conceituar o letramento racial, né? Porque essas expressões, por vezes, elas ganham um protagonismo, a gente vive repetindo, repetindo, e nem sempre a gente entende o significado e a propriedade de uma expressão como essa. Eu queria que você conceituasse para nós o letramento racial. Pois é, o letramento racial, ele se estrutura diante dessa necessidade de que as pessoas saibam e conheçam mais sobre algumas das implicações e algumas das formulações no que diz respeito a essa manifestação da intolerância racial que se impregna em todas as pessoas e que, quando ela se impregna, ela tem algumas rotulagens, ela tem algumas formas discursivas, ela tem algumas formas estéticas, ela tem, ao final, algumas formas de julgamentos. Não é? Então, todos nós que estamos imersos numa superfície em que a intolerância racial está cristalizada na nossa rotina, no nosso dia a dia, a gente, no mais das vezes, pega, até involuntariamente, usando expressão, ou fazendo juízos, ou fazendo julgamentos, ou tendo atitudes, ou tendo práticas que agridem, que hostilizam, que violentam o outro por conta da sua cor e da sua raça. Então, por conta disso, o que se tem é de que nós precisamos saber o que no nosso olhar, o que no nosso gesto, o que na nossa expressão, o que no nosso discurso está contaminado, né, por essa percepção enviesada e também embebida dessas manifestações raciais, que, ao final, não só está implícita, né, na nossa ação, como também, cada vez que se manifesta, produz, então, impacto, produz dor, produz sofrimento e produz uma agressão para o outro. Então, é isso que se diz quando nos remetemos a letramento racial, ou seja, fazer uma releitura de como essa realidade da intolerância racial se manifesta e se faz presente no dia a dia, e de como essas manifestações, esses elementos, estão presentes nos nossos atos, nos nossos gestos e nos nossos julgamentos. E, a partir disso, fazer uma reeducação para que a gente extirpe, né, esse olhar preconceituoso, esse olhar de intolerância, ou esse olhar embebido dessa incontinência racial, para que, ao final, a gente, com a nossa ação e com a nossa manifestação, não produza nem essa agressão, nem essa dor, nem esse sofrimento às pessoas em decorrência da sua cor ou da sua raça. Agora, quando você fala dessa percepção enviesada, eu achei interessante essa expressão, Zé Vicente. Eu queria, assim, entender, porque nós estamos falando do racismo estrutural, essa conversa que já se prolonga por algum tempo, mas eu queria entender, efetivamente, onde que a gente comete o maior pecado, onde está o pecado original na questão do racismo no Brasil? Eu diria que no nosso julgamento, não é? Nós fomos todos criados em cima de uma realidade que estrutura valores, crenças e comportamentos
relacionados com uma perspectiva de superioridade e de inferioridade. Então, essa superioridade se manifesta por tudo aquilo que não esteja relacionado com o negro, com a raça, com a cor de pele. E essa inferioridade está subordinada a tudo aquilo que remeta à raça, à cor de pele e principalmente com o negro e a sua negritude. E isso se faz, sobretudo, por conta do nosso processo histórico, em que a escravização de negros obrigou que nós fizéssemos essa distinção. Existem pessoas merecedoras e pessoas que são portadoras de valores virtuosos, e essas pessoas são os brancos. Existem pessoas que não são portadoras e que também não são merecedoras desses valores virtuosos, que são os negros. Então, por conta disso, ao longo da nossa trajetória histórica, isso tem se transformado num mantra, tem se transformado numa ideologia, e a gente repete ela diuturnamente, no mais das vezes, sem se dar conta, e no mais das vezes até de forma involuntária. Então, eu vou, por exemplo, exemplificar. Né? Se nós, sinceramente, falarmos a expressão um marginal correndo, não é? O nosso cérebro automaticamente constrói essa figura do que seria esse marginal. Como nós temos uma formação psicológica e uma formação histórica, uma formação social que define que o marginal é um negro, logo, no primeiro momento em que a gente ouve essa expressão um marginal, a gente associa ou com negro ou com pobre, né? Mas veja, é lógico que a pessoa, por ser negra ou por ser pobre, necessariamente não é um marginal. Mas a gente se estrutura no nosso processo formativo e no nosso processo de socialização, definindo quem são os bonzinhos e quem são os mauzinhos, né? Quem são os marginais e quem não são os marginais. E a gente faz um recorte, não é? Psicológico e mental de que marginal, de que os mauzinhos, aí usando uma expressão jocosa, é sempre os negros. E quem não é negro é, então, um puro, é um casto, é um cheio de virtudes. Então, a gente tem visto, por exemplo, o problema do trânsito do negro nesses espaços de prestígios, ou às vezes em espaços simples, como são supermercados, bancos, bons restaurantes, né, livrarias. Cada vez que um homem ou uma mulher negra adentra esses ambientes, aquele segurança que está ali fazendo a vigilância do local, ele automaticamente liga um sentido de alerta, porque aquela estética, né, diferente da estética padrão, que é a branca, diante da presença física, automaticamente ela já desperta aquele estado de alerta, imaginando que ali está uma possibilidade de perpetração de um perigo iminente, tendo em conta que para aquele espaço de ordem e de uma ordem estética branca, agora tem um corpo negro. Então, veja, é um processo complexo, mas que ao final entrega justamente isso. Então, quando o negro entra no shopping, o segurança passa a acompanhá-lo. Ou quando o negro entra num restaurante, num hotel, não é, de prestígio, a primeira atitude é daqueles que ali estão, ou tratá-lo com indiferença, ou não tratá-lo com aquela cordialidade que se deve a todo consumidor, partindo do pressuposto que é um negro, se é um negro não tem condições de pagamento, se não tem condições de pagamento, eu não preciso nem atendê-lo adequadamente. Né? Então, essa, por exemplo, são duas manifestações de como esse racismo, essa intolerância ou essa discriminação racial se manifesta automaticamente nas nossas percepções, nos nossos sentidos, sem que a gente se dê conta ou sem que a gente tenha um controle. O Zé Vicente, e nessa demanda, que é uma demanda que existe, não dá para negar, né? E ela, às vezes, você nota o comportamento que é sutil, né? E precisa ficar vigilante para poder, vamos dizer, vencer tudo isso, né? Mas, assim, diante dessa demanda grande que se tem no Brasil ainda hoje,
Me dá um exemplo prático. Eu queria falar muito, assim, claro, a questão conceitual ela é importante, mas eu queria partir para ações práticas, né? Como é que a gente enfrenta isso? Como é que a gente ensina isso na escola, ô Zé Vicente? Então, Malu, eu acho que a primeira ação é ter esse reconhecimento, ter essa consciência, ter essa convicção de que isso é uma realidade, de que isso é fatídico, que isso impulsiona o nosso julgamento, os nossos atos, e que isso se expressa na rotina do nosso dia a dia, e que isso está implícito em nós. Porque sem ter convicção disso, sem acreditar nisso, e sem ter uma visão clara disso, a gente não consegue modificar a nossa conduta, o nosso olhar e o nosso julgamento. Então, a primeira ação é necessariamente conhecer daquilo que impacta os nossos atos e os nossos gestos. Primeiro. Segundo, olha, se isso se manifesta dessa forma, então eu preciso agora me reeducar, fazer o letramento racial para que eu não haja dessa maneira. Então, por exemplo, se isso se manifesta automaticamente diante da presença de um corpo negro, eu preciso me educar para que, quando isso acontecer diante de mim, eu não tenha essa atitude, primeiro, de alerta e em seguida, por conta do alerta, já fazer um distanciamento automático, não é? Ou ter uma ação de recuo diante de uma situação dessa natureza. Ou mesmo, estando eu em determinado local, como vendedor, como gerente, como diretor, eu jamais vou fazer um julgamento por conta da cor da pele e da cor da raça. Se é um cliente, se é alguém que está usando qualquer dos serviços que eu ofereço, eu tenho que tratá-lo de forma igualitária, como um cliente, né? Como alguém que está fazendo um uso daquele serviço que eu tenho obrigação de disponibilizar. E mesmo na minha rotina individual, eu preciso, então, por conta disso, ter interesse em aprofundar, em conhecer e me apropriar de informações relevantes sobre esse outro, para que, da mesma maneira, eu tenha elementos significativos para fazer uma interação com ele. Então, se eu ler mais sobre o negro, a história do negro, a trajetória do negro, conhecer mais sobre as suas obras, as suas realizações, eu vou ter elementos de valor para poder fazer um julgamento mais qualificado. E, no mais das vezes, essa expressão dessa intolerância, ela se dá mais tanto no gesto como no discurso, né? Então, se eu pudesse trazer para você, Malu, acho que 3 ocorrências que ajudaria quem está nos assistindo a refletir um pouquinho sobre elas. Nós vimos naquele caso do vereador Camilo Cristóforo, né, que ele acabou sendo impeachmentado, né, recentemente, ele foi excluído da Câmara dos Vereadores, porque diante de um fato de algazarra que se dava do lado de fora da Câmara, ele usou uma expressão dizendo que aquele barulho, aquela desordem, né, aquela, diríamos assim, bagunça que estava ocorrendo lá de fora só podia ser coisa de preto. Então, essa foi a expressão que ele utilizou e que depois ele veio a ser cassado pelos demais vereadores, à unanimidade, porque entenderam naquele discurso uma grave ofensa racial, porque ele estava dizendo, ou estava tentando dizer que negros está relacionado à bagunça, à desorganização, à desordem, e logo, se tem uma desordem, qualquer que seja ela, quem pode estar fazendo essa desordem, quem pode estar sendo o autor dessa desordem é o negro, né? Peguemos aquela outra ocorrência do jornalista William Vac, né, que ficou publicamente conhecido no nosso país. Ele, da mesma maneira, diante de uma algazarra, uma bagunça que estava se dando ao lado de um prédio onde ele estava fazendo o acompanhamento de um acontecimento jornalístico, ele disse, então, no microfone que aquele barulho, que aquela algazarra, que aquela desordem era coisa de preto, não é? Tentando insinuar que quem faz bagunça, quem faz algazarra, quem provoca desordem são negros, são as pessoas negras, e se isso está acontecendo, só pode ser coisa de uma pessoa negra, né? Tentando dizer que o negro, por natureza, é um desordeiro, é uma pessoa indisciplinada, é uma pessoa que não tem pruridos, né, pelo tratamento organizado e racional
de uma ação qualquer. E, por conta disso também, como nós acompanhamos, ao final ele acabou sendo demitido da Rede Globo, por conta desse fato. E, por fim, nós vimos aquele caso do Nelson Piquet, não é? Acho que todos acompanharam e se lembram de que o Nelson Piquet, referindo-se ao piloto Lewis Hamilton, né, ele diz que aquele negrinho não tem competência, não tem talento suficiente para ser quem era. E, por conta disso, ele também foi processado e foi obrigado a pagar uma indenização de 10 milhões de reais. Porque quando ele dizia aquele negrinho que não tinha competência, ele estava querendo dizer que o Lewis Hamilton, por ser negro, não teria merecimento, não teria condições, não teria justificativa de ser o que é e de realizar o que estava realizando, porque ele não era um dos nossos, ele era o inferior, aquele negrinho é o inferior, e se ele é inferior, ele não pode ter os mesmos bônus, as mesmas realizações, o mesmo merecimento do superior, que no caso eram os brancos a que ele se referia. Então, vejam, são 3 manifestações discursivas que, com bastante certeza, até se manifestaram de uma forma involuntária, ou sem controle, ou mesmo subliminarmente, não é? Mas que, ao final, produziu o dano que as pessoas não tinham ou conhecimento, ou não tiveram esse cuidado e esse zelo, e, ao final, além de produzir o prejuízo contra as pessoas, depois tiveram uma responsabilização seríssima, não é? Ou seja, um foi demitido, outro foi processado e outro foi, então, excluído da Câmara de Vereadores. Então, só para trazer 3 exemplos atuais e que se manifestam de maneira discursiva e que, ao final, as pessoas, depois de ter se expressado, não tem mais como voltar atrás e pode ou produzir o dano na vítima ou produzir esse dano contra a própria pessoa, a sua reputação, o seu patrimônio, de uma forma muito intensa. Zé Vicente, eu queria complementar essa tua fala com o início da sua resposta, né? Quando você diz do julgamento, né? Porque, por exemplo, aí nós temos 3 exemplos bastante contundentes desse preconceito iminente, né, das pessoas. Mas eu acho que ainda pior, né, isso já é assim cruel. Agora, ainda pior é quando você tem o julgamento e às vezes você não verbaliza isso, mas tem isso dentro. Então, assim, quando a gente começa essa luta, eu acho que precisa ser uma luta que vem do coração, do amor, né, Zé Vicente? Precisa ser assim, você criar esse amor e ver que não tem diferença, criar esse amor pelo negro e ver que não tem nenhuma diferença, somos todos iguais, né, Zé Vicente? Mas eu acho que é algo que tem que vir do coração e sem o julgamento, né, Zé Vicente? Deveria ser assim, né? Nelson Mandela diz com precisão de que o indivíduo, o homem ou a mulher, eles não nascem racistas. Eles aprendem a serem racistas, né? Num tipo de formação, num tipo de socialização, num tipo de relação social em que essa discriminação se apresenta, como você bem disse, de forma estrutural. Então, quem convive, quem é formado, quem é socializado sobre esses fundamentos, automaticamente será um indivíduo racista. Mas ele diz também que se você for ensinado a odiar, né, você pode ser ensinado a amar, porque é só o amor e o respeito a você mesmo, né, e depois ao outro, que vai impedir que você tenha esses julgamentos que distingue, diferencia e diminui e inferioriza as pessoas por conta da sua raça, por conta da cor da sua pele. O Zé Vicente, eu lembro que eu fiz aqui uma live e com uma professora do ensino fundamental, se não me engano, e ela dizia assim, né, a gente aprendeu sobre o letramento na infância, né, e ela explicou assim, o conceito que eu lembro, né, então era assim, juntar as palavras, os desenhos, onde estaria a percepção da criança, né, ao olhar, ao fazer esse letramento infantil, como é que ela se dava, como é que se dava o aprendizado? Eu queria fazer uma analogia com o letramento racial, né? Como é que é? É juntar letrinhas mesmo, né? Quer dizer, é ver imagem, por onde que a gente começa a entender onde está esse letramento racial, Zé Vicente? Queria que você exemplificasse. Hoje eu estou só pedindo exemplos aqui, né, Zé Vicente, para tornar a questão mais prática mesmo, né? Pois não. Mas, Malu, a gente
faz um julgamento em cima daquilo que os nossos sentidos captam, não é? Então, partindo desse pressuposto, se o meu universo está composto pelas variedades, por exemplo, de cores e de raças, isso, para mim, torna uma regularidade, não é? Então, eu não tenho muitas dificuldades de acolher essa diversidade como uma coisa natural e uma coisa que interaja tranquila, serena e positivamente com as minhas reações, com as minhas percepções. Quando essa diversidade é colocada para mim de uma forma igualitária, né, em que todos têm os mesmos valores, todos tenham a mesma distinção, todos são colocados de uma forma positivada, então eu consigo compreender essa diversidade como um valor de positividade, como um valor de afetuosidade, como um valor que deva ser tratado com esse amor que une a todos. Quando isso não faz parte da minha realidade, da minha rotina, quando isso não faz parte dessa realidade que se apresenta aos meus olhos, a primeira reação ou a primeira sensação que eu terei quando isso, de alguma maneira, aparecer à minha frente, é justamente de ter uma postura de retração, porque aquilo, em alguma medida, está em conflito ou está em confronto com essa realidade construída. Então, é indispensável que essa socialização, essa apresentação do mundo, essa interação do mundo, desde a tenra idade, seja feita em cima dessa diversidade e do valor dessa diversidade de maneira isonômica e igualitária, para que as pessoas possam degustar, possam fazer essa imersão, possa começar treinar os sentidos para olhar isso, o diverso, como uma unidade. Então, eu vou, por exemplo, trazer uma exemplificação tradicional na formação dos nossos pequenos, aquelas literaturas infantis, né? O Chapeuzinho Vermelho, o Lobo Mau e todos os demais títulos que tem aí para fazer essa primeira apresentação do mundo e do mundo discursivo para essas crianças. E se isso já não vier contemplando essa diversidade, então, naquela estética que se apresenta num livro escolar, se não tiver ali o negro, se não estiver o branco, se não estiver o indígena no mesmo plano e no mesmo sentido de valor, existe esse risco de isso ser entendido posteriormente como algo que não precisa ser entendido de maneira. Se as histórias que serão contadas são histórias que, quando na caracterização dos seus personagens, não caracterizar, né, essas distinções, essas diferenças como uma regularidade, como uma normalidade, como uma naturalidade, é possível que esse julgamento a posteriori como um valor positivado que precisa ser reconhecido e que precisa ser, da mesma maneira, respeitado. Então, uma das grandes questões que todos têm se debatido ao longo do tempo, por exemplo, é essa questão da Lei 10.639, a Lei da História do Negro e a História da África. Por quê? Porque ela trabalha já uma primeira formulação de educação que traz esses valores, esse pertencimento, essa historicidade das grandes personalidades negras que ajudaram a construir esse caleidoscópio do qual somos todos nós brasileiros. E a criança que já ali na tenra idade já tenha como fazer o manuseamento desses elementos ali na sua formação, ele já cresce com a internalização desse valor e dessa diversidade como uma coisa muito potente, como uma coisa muito qualificadora. E não é isso que acontece nos nossos livros escolares, não é isso que acontece em todo o material didático com os quais nós fizemos essa primeira apresentação do mundo aos nossos meninos e meninas. Não é isso que acontece, por exemplo, em toda a estrutura da construção da nossa educação audiovisual, não é? Todos aqueles filmes, todos aqueles documentários, todas aquelas histórias, nenhum deles
contempla essa diversidade que estrutura nós brasileiros, não é? E quando contempla, não contempla dentro dessa forma retilínea de igualização dessa diversidade como um valor superlativo. Né? Pelo contrário, no mais das vezes, a gente vai ver essa precedência do branco, né, tentando se apresentar como algo de um valor superlativo e o não branco como alguma coisa que não tem todo esse valor. Né? E isso já empresta elementos para que o indivíduo ali, naquele seu primeiro momento, comece a fazer esses julgamentos que a própria comunicação apresenta para ele. Então, essas são algumas muito simples, logicamente, exemplificações de como algo que parece assim tão despropositado, né? Aliás, ele já é violento no seu despropósito. Parece que ele não tem qualquer tipo de aplicação, parece que ele não tem qualquer tipo de pretensão, mas, na verdade, ele, na sua despretensão, acaba construindo esse julgamento de que existe superiores e inferiores, que existe melhores e piores, os que são devidamente adequados e inadequados, e tudo isso junto constrói o nosso valor, que depois, infelizmente, aqui no nosso país, ele se estrutura mais em cima do aspecto físico, né, da cor da pele, às vezes de origem, às vezes até da dimensão de renda, mas, sobretudo, com esse recorte de raça. Então, aquela raça, nem raça propriamente dito, mais precisamente a cor de pele. Então, quanto mais escura a sua pele, mais você é desconstituído, né, de valor, e quanto mais clara for a sua pele, mais você é constituído de valor. Né? E o julgamento, então, perpassa por esses atributos que a gente, ao final de contas, aprende desde, né, da creche ali, desde a primeira hora da primeira infância, até o ensino pós-superior. Né? E nenhuma trajetória desse aprendizado da creche ao ensino pós-superior, a gente tem qualquer dessas dimensões contempladas, consideradas e colocadas para o letramento racial ou para conscienciação dessa questão, ou mesmo de treinamento e preparação para o indivíduo para evitar todas as repercussões e externalidades dessas ações. Zé Vicente, nós estamos chegando aí ao final da nossa conversa e eu queria, se possível, porque você já está nessa luta há muito tempo, eu o conheço há muitos anos, né, Zé Vicente, que acompanha o seu trabalho de perto. E, assim, que avaliação que você faz hoje de nós brasileiros em relação a essa questão racial, a questão da negritude no Brasil? Que balanço, qual é a avaliação que a gente pode... Estamos menos racistas, mais racistas? O que está acontecendo? Eu acho que nós avançamos bastante nessa agenda, nós produzimos muito mais esclarecimento nessa questão e nós temos tido entregas de muita potência, né, nesse tema e nesse assunto. Mas nós estamos muito distantes do que deveria ser o relacionamento de uma comunidade, de um país, de um estado e de uma nação, em que ela está recortada justamente por essa diversidade. Né? Nós somos um país com a matriz genealógica tripartida, diríamos assim. Né? Nós somos uma constituição de negros, de brancos e de índios. Então, essa é a nossa síntese, e a gente não teve capacidade de transformar isso num valor superlativo. A gente não teve capacidade de transformar isso num diferencial, né, de destaque, e que nos torna único, e por conta disso ele deveria ser alguma coisa celebrada e festejada. Né? Pelo contrário, a gente continua insistindo que isso não é a nossa realidade, e mais ainda, que isso é uma deformidade, que isso nos causa um desconforto, que isso se opera como um desvalor. Então, no mais das vezes, a gente nega, ou às vezes a gente tenta até apagar essa nossa, então,
estruturação da nossa gênese de brasileiros. E junto com essa atitude, com essa postura, a gente tem um trabalho muito intenso, muito forte do governo, de parte da sociedade civil, de muitos indivíduos, de muitas instituições, mesmo de muitas escolas, que têm fortalecido a necessidade da gente dar um passo adiante nessa questão. Então, por exemplo, eu trago para você a história de Zumbi dos Palmares, né? Nós estamos aqui ainda no pós-dia da consciência negra, e isso dá uma dimensão. Olha, a nossa origem é uma origem de homens e mulheres, negros e indígenas, que eles sim começaram a construir um país de livres e iguais. Eles combateram a opressão, eles enfrentaram todo tipo de submissão do homem pelo homem e iniciaram a construção de uma pátria de iguais. E esses índios, e sobretudo os negros, e sua expressão mais intensa, que era Zumbi dos Palmares, até 30 anos, 40 anos, era tido como um marginal social, um pária, né? Um desordeiro, um violentador das normas, um bandido social, né? E foi a força e a reivindicação dos negros, da militância negros e todos que se juntaram a ela que transformaram o Zumbi de marginal social para um herói nacional que nos dias atuais entrega, dentre outras coisas, até um feriado no estado de São Paulo, o maior estado da federação. E quero lembrar aqui o troféu Raça Negra, né? Que assim, há quantos anos, e eu tive a oportunidade de participar, recebi esse convite e fiquei muito feliz de ver, assim, eu fiquei impressionada, sabe, Zé Vicente, quando eu olhei aquela festa linda e vi assim, pensei o ator Sérgio Cardoso, que teve que, sabe, pintar o seu rosto de preto para poder fazer um papel na televisão. Sabe? Aí, justamente esse percurso, né? A gente falava desse percurso na conversa anterior, na pergunta anterior, e aí eu queria linkar também com esse troféu Raça Negra. Quando eu olhei aquele glamour, sabe, me deu mais, não sei, mais esperança. Pois Malu, é sobre isso que nós estamos falando. Aquele é o nosso país real, né? Aquele é o nosso país verdadeiro, de homens e mulheres negros, brancos, mestiços, indígenas. Né? E de pessoas fabulosas e talentosas, como nós vimos naquela noite. Artista, jogador de futebol, ator, né, diretor do Banco Central, presidente de empresas, grandes professores, pesquisadores, grandes empresários, grandes personalidades públicas e privadas. Mas esse Brasil é um recorte que a gente só consegue, mas ele existe em todos os cantos do nosso país. E a gente se recusa a admiti-lo e, sobretudo, a acolhê-lo e transformá-lo na nossa expressão de brasilidade. Né? Então, o troféu, há 20 anos, está dizendo em alto bom som isso. Olha, o Brasil é um país que cabe todos, que precisa ser de todos e que todos são essa mistura bonita, né? Essa mistura potente que constrói personalidades fantásticas. Então, naquela noite e nas últimas 21 noites, a gente tem, para essas pessoas maravilhosas, temos dito muito obrigado por eles existirem, por eles terem persistido, né, e por eles terem enfrentado todos os perigos e, ainda com que esses perigos, realizado feitos grandiosos para todos nós brasileiros. Então, tomara que logo, logo tenha um troféu Raça Negra em cada esquina, né? E tomara que logo, logo a gente celebre e festeje todos os nossos heróis de todas as cores que integram a nossa miscigenação brasileira. E Glória Maria, né? A homenagem à Glória Maria. Aquilo foi uma glória mesmo, né, Zé Vicente? A sua fala final, por favor. Pois Malu, você viu que nós tivemos lá o Edinho, né, que era o filho do Pelé, e também as filhas da Glória Maria. E tem lugares do mundo que não sabem nem onde fica o Brasil, mas eles sabem quem é Pelé, eles sabem quem é Glória Maria.
E naquela ideia deles, eles pensam que aquele país é um país em que os negros são tratados de forma esplendorosa, de forma respeitosa, não é, de forma acolhedora. Eles não sabem dos dramas e dos dilemas dos negros que não são Pelés, que não são Glórias Marias no nosso país. Mas isso para dizer que as pessoas amam o nosso país e o brasileiro por eles serem expressos pelos seus heróis negros, né, como Glória Maria e como Pelé e tantos outros. Mas Glória Maria, em especial, ela ainda traz essa dimensão extraordinária, Manu, porque era uma mulher negra que venceu num dos espaços em que essa dificuldade da intolerância racial se apresenta com muita intensidade, né? Que é o espaço da comunicação social. Porque a comunicação social é que tenta construir esse padrão, e no padrão ele exclui, né, da nossa miscigenação, tira o negro e deixa só o branco. E ela conseguiu superar isso e, sendo negra, ter ido mais alto e além de qualquer negro, de qualquer branco. Então, ela é uma esperança para todos nós, ela é também motivo de orgulho para todos nós brasileiros, e é uma personalidade que precisa ser homenageada, prestigiada em todos os lugares do nosso país, porque, como você bem diz, ela devolve para a gente a esperança e o otimismo que a gente possa fazer um país em que ninguém seja distinguido pela sua raça ou pela cor da sua pele. Doutor José Vicente, sempre um prazer conversar com você. Muito obrigada pela sua participação, pelo seu tempo aqui e pelos seus conhecimentos à Unip. Eu agradeço em nome da nossa reitora, Sandra Miessa de Gênio, que ela tem um carinho muito especial. Muito obrigada, José Vicente, e até a próxima. Eu que agradeço, um abraço a você, a Sandra e todo o time da Unip. Até mais. Tchau, tchau. Até mais.